bom dia, crianças do terceiro ano. Como é que vocês estão? Estão por aí pronto para mais uma aula de português? Animados? Iniciando mais uma semana, né? Graças a Deus, só temos a agradecer, né, por a gente ter saúde e também muita boa vontade, né, de estar sempre aprendendo algo a mais. É muito importante essa força de vontade, né? Bom, quem lembra o que foi que nós vimos na aula passada? Nós vimos um monte de coisa, né? Muitos assuntos, a gente só corrigiu no sábado. Fizemos uma correção de uma atividade bem grande, né? Enorme. E eu deixei apenas uma questãozinha para que vocês fizessem. Quem lembra o que foi? Para que vocês pudessem recortar, né? E colar no caderno algumas onomatopeias. Lembraram? Bom, quem não fez ainda está em tempo, né? Pode estar fazendo isso, fazer a pesquisa, alguns outros livros, revistas, né, jornais, que vocês tiverem, tá? Recortar e recorte algumas onomatopeias e cole no caderninho de vocês, tá? Bom, então eu botei aqui alguns exemplos, né, de algumas onomatopeias. Temos aí, né, group, nhoque, né? Chuf, chop, chop. Boa, cru. Ou seja, aí nós temos de alguém que está com frio, outro que está comendo. E assim, nós temos alguns sons que nós produzimos, né? Bom, é isso que é onomatopeia, é exatamente isso. Bom, então, confiram direitinho, quem entendeu. Quem lembra mesmo o que é onomatopeia? São sons, né, produzidos por nós humanos ou por animais ou também por alguns objetos, tipo o toque-toque da porta, o feixe da janela, né? E eu quero que vocês abram um livrinho agora, lá na página 222. Então, vamos lá, na unidade 4, página 222. Nós vamos falar um pouquinho sobre além da imaginação. Bom, observe aí essa roda de conversa. Quem são os personagens que aparecem nela aí? Olha só. Estão vendo aí? Bom, temos personagens, algumas crianças, né, sentadas ao redor de uma fogueira. E tem dois personagens bem interessantes aí. Personagens da floresta, né? Que é quem? Quem lembra? É o Saci, né? E o outro, nós temos dois personagens, né? Bom, na página ao lado, 223, também nós temos outros personagens, alguns animais. Bom, aí temos aí que diz o seguinte: ouvir histórias, né, em roda de contação é uma delícia. Rimos, choramos, torcemos, trememos de medo. Ui, vai depender do contador. É verdade, tem que saber contar esse tipo de história, né? Bom, então eu faço a pergunta a vocês. Você já participou das rodas de contação de histórias propostas nesta coleção? Ela se parecia com a roda de contação que você observa na cena? Bom, quem já participou de uma roda de conversa assim, em casa, em família, né? Com os pais ou com os avós, contando, principalmente lá no interior, né? No período de Semana Santa, reencontro de família, né? Ouvir aquelas histórias. Bom, o que é semelhante? O que é que vocês acham que é parecido? E o que é diferente? O que é que vocês veem que é diferente? O que é que tem? Qual é a diferença? Né? Bom, uma outra pergunta. Você conhece as personagens que aparecem na cena? Bom, eu já até falei o nome de uma delas, né? Então, veja aí se vocês lembram quem é mais. Bom, converse sobre elas, pense, então lembre, e sobre outros personagens imaginários com os colegas. Bom, então, quais são outros colegas, né? Nós temos o Saci, o Curupira, né? Os dois personagens que estão aí.
E temos outros também da floresta, né? Como o boitatá, o sapo cururu, o caipora, né? E outros personagens importantes dos contos, né? Originários da África Ocidental, conhecida por contar histórias ao longo das gerações, tá certo? Bom, aí logo na página 224, nós temos aí o seguinte, contos de esperteza. Bom, vocês já ouviram falar nessa palavrinha? Conto de esperteza? Bom, aí no livro de vocês tem algumas dicas. Diz o seguinte: você deve conhecer ou ter ouvido falar de gente que resolve seus problemas com esperteza. Não existe isso? Pessoas que causam problema, mas que resolvem, né? Tem uma solução de algum problema, assim, levando tudo na esperteza, né? Querendo ser mais esperto do que o outro. Sua primeira leitura deste capítulo será de um conto de esperteza ou de artimanha. Também recebe o nome de artimanha. Nele você vai conhecer Pedro Malas Artes, sujeito esperto, astuto e cheio de manha. Depois a gente conversa, né, sobre isso daí. Vocês já ouviram falar na historinha do Pedro Malas Artes? Bom, é bem engraçado, né? Quem tiver a oportunidade de assistir o filme do Pedro Malas Artes é muito bom. Bom, aí temos algumas perguntinhas. Você já ouviu falar no Pedro Malas Artes? Bom, a segunda, o que você sabe sobre ele? Terceiro, pense sobre o significado do sobrenome Malas Artes. Já pensaram? O que ele sugere? Bom, então ouça aí, né, a leitura que eu vou fazer, né, sobre o conto chamado Cavalo do Rei. Então, descubra qual foi a esperteza de Malas Artes neste conto e por que desse nome. Mas antes dessa leitura, nós vamos primeiro conhecer o que é o conto, né? O que são esses contos de esperteza, tá bom? Então, voltando aqui no sobrenome Malas Artes. Quem lembra, né? Mala, né? Que vem do espanhol, quer dizer mal. Mas artes quer dizer que, no caso de artes, né? Atribuir o sentido de sobrenome. Quer dizer, é como se fosse alguém que produzisse artes mal, né? Bom, isso é só uma hipótese, tá certo? Bom, então vamos conhecer um pouco, descobrir quais são, né, no caso, as características de um conto de esperteza ou de artimanha, né? A palavra artimanha também quer dizer que é esperto, né? Alguém que quer ser mais esperto do que os outros, que resolve tudo diante da esperteza, tá? Da malandragem, como muitos dizem por aí. Bom, então o que são contos de artimanha? Bom, são narrativas geralmente curtas, nas quais os personagens, pode ser humanos ou animais, utilizam-se de artes, ou seja, de armadilhas ou disfarces, truques, malandragens, gambiarras e espertezas para garantir sua sobrevivência ou mesmo a vitória contra forças maiores que a sua. Bom, vocês já conhecem muito dessas histórias em desenho, né? Como tipo quem? O Pica-Pau. As histórias do Pica-Pau é como se fossem esses contos de artimanha, né? Sempre o Pica-Pau, ele consegue resolver, ele entra nas maiores encrencas e ele resolve, né, dentro de uma esperteza que só vendo. Sempre ele sai com uma vitória, né? Ele é um malandro, né? Um malandro esperto. Então, aqui os contos de esperteza é mais ou menos como se fossem as histórias do Pica-Pau, tá? Então, que vocês agora já entenderam o que era esse conto, que também é chamado de artimanha, né? Que são essas narrativas
que podem ter como personagem tanto humanos quanto animais. E que estão sempre prontos para quê? Para armarem alguma armadilha para resolver sair daquele problema, né? Ter a solução de forma imediata, de forma mais rápida, né? E a certeza de uma vitória, de que vai sair vitorioso. Porque nem sempre ele é o quê? Ele é honesto. Ele usa o quê? Truques, malandragens, ou seja, não resolve dentro da honestidade. Resolve com o quê? Com malandragem, na esperteza, né? Vamos ver mais algumas características que são importantes, que vocês, né, devem saber e identificar dentro de um conto. Saber se aquele conto é um conto de esperteza, né? Porque existe uma subdivisão de contos. Então, vamos ver o que é importante. Bom, nos contos de artimanha, a trama é conduzida sobre a ótica, ou seja, quando ele diz ótica, quer dizer a visão, o olhar de um herói malandro que troca, né, de ricos, poderosos, de instituições, mas também de indivíduos comuns, cujo comportamento, né, destoa de um padrão convencional, ou seja, como nós já falamos, né, ele não resolve as coisas dentro da lei, ele sempre pula essa parte, né? Resolve do jeito dele, da maneira dele, sem pulando as leis. Na trama, né, o protagonista costuma agir. Bom, de que maneira? Bom, para melhorar a sua situação ou a situação de um aliado, procurando obter recompensa ou então explorando uma situação que possa lhe render algum benefício material. Uma outra situação. Bom, para proteger-se de uma ameaça ou agressão vinda de alguém que o subestima e ou explora um aliado, ou seja, ele quer proteger a si ou alguém de que ele goste, né? Alguém que também está do seu lado. E por último, punir um oponente, vingar-se dele, ou seja, como se fosse o protagonista, né? O ator principal e o antagonista, aquele que é o vilão, né? Como se fosse o personagem do mal, tá certo? Bom, então nessas histórias de esperteza já deixou bem claro para nós que, né, no caso, os personagens, como se fosse o protagonista, o personagem mais importante, ele está sempre pulando algumas etapas. Ele não é aquele personagem que só sofre, mas também ele é aquele personagem que faz o seu antagonista, aquele personagem do mal, sofrer de uma forma esperta e de uma forma dinâmica, né, que faz o público rir. Então, crianças, entenderam o que é um conto de esperteza? O que são esses tipos de contos? Bom, então, é isso daí, né? Resumindo, apenas o personagem principal resolve seus problemas de forma esperta, né? Ultrapassando algumas leis, né? Para resolver aquilo que realmente lhe interessa. Bom, então eu quero que vocês façam a leitura desse texto. Vamos treinar bastante, né, nesta unidade, até chegar ao final do nosso ciclo. O Cavalo do Rei. Façam essa leitura, treinem em casa. E depois da leitura, eu quero que vocês respondam essa interpretação do texto, tá certo? Esse textozinho que fala sobre o Cavalo do Rei, tá bom? Então, finalizamos a nossa aulinha de hoje, né? Agradecendo a participação de todos, o empenho, a dedicação e que vocês possam continuar sempre assim, dedicados, tá bom?
até mais, até a nossa próxima aulinha, né? Que Deus abençoe a cada um. Tchau, tchau. Até mais.